Graça e paz a todos aqui do canal Nosso Foco é Jesus. Hoje nós traremos mais uma palavra de Deus. E antes de começarmos, nós vamos fazer uma pequena oração. Amém. Quero cumprimentar todos com a doce paz do Senhor. Nós vamos fazer uma oração. Em breve estarei trazendo uma palavra para os nossos dias atuais. Você que nos assiste, feche os seus olhos e ore conosco. Amado Deus e poderoso Pai, neste momento, estamos aqui, Senhor, para trazer uma palavra, Senhor, de reflexão para os dias atuais. E nós sabemos, ó Pai, que a Tua palavra é a boca do Senhor falando conosco. Então, Senhor, através da palavra, Senhor, que o Senhor venha fazer com que os ouvintes e inscritos deste canal, ou não inscritos, venha refletir, Pai amado, nesta mensagem, Senhor. Porque nós sabemos que a Bíblia, Pai, é o livro mais atualizado da humanidade, porque é o livro que fala do passado, do presente e do que ainda irá acontecer no futuro. Então, Senhor, neste momento, abre o entendimento, usa minha boca, Senhor, como atalaia, como propagador do Teu Evangelho, Senhor, para que vidas sejam edificadas e venham entender o real sentido, ó Pai, da Tua vontade sobre os Teus filhos, ó Pai, que estão passando por situações difíceis nestes últimos dias, Senhor. Então, eu peço a Ti que o Senhor receba a nossa oração e que o Senhor conduza este pequeno culto, ó Pai, a qual nós estamos fazendo a Ti, Senhor, para trazer a mensagem da Tua santa palavra. Amém. 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 Glória a Deus. A gente resolveu gravar esse vídeo aqui. Não vai ser um vídeo muito longo, mas um vídeo para nós refletirmos algo concernente à palavra de Deus. Eu vou aplicar um texto, que aconteceu no passado, um texto que se refere à história da igreja, quando a igreja começou, e todos nós sabemos que o livro principal que representa o nascimento da igreja, o crescimento dela e a propagação do evangelho nos quatro cantos da terra é o livro de Atos dos Apóstolos. Você que tem Bíblia, eu estou aqui com a minha Bíblia, abra a Bíblia, a sua Bíblia conosco e acompanhe esse texto a qual eu irei mencionar, que tem por título, a epígrafe do texto é O Evangelho em Samaria. O que diz o texto aqui? A Bíblia diz assim: também Saulo consentia na morte dele. Desencadeou-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém, e todos foram espalhados pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo perseguia a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os trancava na prisão, olha só. Os que, porém, andavam espalhados iam por toda parte pregando a palavra. Olha só que texto interessante para os nossos dias atuais. Sendo que isso é um fato que ocorreu lá no passado. E nós precisamos entender este fato para nós aplicarmos nos dias de hoje, principalmente nações que estão sofrendo hostilidades, perseguições, retaliações por conta de professar a fé cristã. E nós podemos entender que no decorrer da história da igreja, não só da igreja, mas também da nação israelita, na verdade, o povo de Deus, ele sempre sofreu perseguição. O povo de Deus, ele sempre sofreu hostilidade. A igreja passou até por martírio, passou por vales da morte, mas jamais ela foi vencida, ok? A igreja, ela é invencível. Mesmo que ela tenha que passar pelo vale da morte, mesmo que ela tenha que passar pelo vale do martírio, a igreja, na verdade, ela passa por isso aqui. Então, no decorrer da história da humanidade, a igreja sempre foi perseguida.
Então nós vemos aqui no livro de Atos, né, que a igreja, ela cresceu em Jerusalém. Jesus deu a ordem para que os apóstolos ficassem em Jerusalém, até que recebessem um revestimento do alto, né, que era o batismo do Espírito Santo, uma capacitação sobrenatural de poder, para que os cristãos, né, os apóstolos, fossem anunciar a palavra. Porque o que nos encoraja, o que tira o medo da pessoa, é o quê? É ser cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo não teme a autoridade, não teme a nada. Pode ser o cara mais valentão do mundo, ele não teme porque ele está cheio do Espírito Santo, ele sabe que maior é aquele que está com ele. Então, Jesus sabia da hostilidade que a igreja iria enfrentar. Então resolveu o quê? Enviar o Espírito Santo, um revestimento de poder, para a pessoa ter autoridade para pregar a palavra e não temendo a mão nenhum. Só que a igreja aqui em Atos dos Apóstolos, ela estava vivendo um período de conforto, um período de paz, né? E algumas perseguições pequenas. E a gente vê aqui que os maiores avivamentos da história da igreja, não só em relatos bíblicos, mas se você for ler outras histórias de reformadores do evangelho, os maiores avivamentos da igreja foram em épocas de tribulações e perseguições. Até no Império Romano isso aconteceu muito. Quanto mais os cristãos davam suas vidas por Cristo, quanto mais sangue derramado, mais a igreja crescia. Por quê? Porque quando vem a perseguição, quando vem a tribulação, o cristão vai fazer o quê? Ele vai orar, ele vai buscar, e com isso ele se fortalece. Aí, eu quero aplicar esse texto num assunto que eu sempre ouvia falar no Brasil, que Deus ele vai trazer um avivamento para o Brasil, e muitos não sabem o que é um avivamento verdadeiro, o que é um derramamento do Espírito Santo de verdade. Na verdade, muitos pensam, que avivamento numa nação é o quê? É uma redenção política e econômica e ficar cheio da glória de Deus, e não é por aí. Porque nós sabemos que nesse texto aqui, a Bíblia vai relatar uma característica de avivamento que ocorreu em Jerusalém. O que aconteceu? Estevão foi morto porque ele confrontou com os fariseus, com as autoridades judaicas, e por esse confronto, por ter dito a verdade das Escrituras e pregado o Evangelho, custou a própria vida dele. Então, naquele momento, a Bíblia diz o quê? Que se desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Então, a Bíblia diz que Saulo, que é conhecido como Paulo hoje nas Escrituras, ele perseguia a igreja e invadia as casas e levava homens e mulheres para a prisão. Aí o que aconteceu? No versículo 4 a Bíblia vai dizer, os que porém andavam espalhados, olha só, teve uma perseguição e muitos até fugiram para se livrar da perseguição, para se livrar da prisão, para se livrar da morte e dos açoites. E nessa fuga que os cristãos obtiveram, o que eles fizeram? Eles foram pregar a palavra de Deus. Nós podemos entender aqui que a igreja ela estava acomodada. E Deus teve que fazer o quê? Permitir uma perseguição para que eles cumprissem a ordem de Jesus. Quando Jesus disse para os apóstolos, vocês vão ser minha testemunha, hein? Na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a igreja estava o quê? Acomodada. É isso que eu interpreto o texto. A igreja estava acomodada. Podemos aplicar aqui que algo estava sendo deixado a desejar no chamado de Cristo. E a igreja estava só ali por Jerusalém. Então Deus teve que permitir uma perseguição. O que esta mensagem quer dizer? Quando Deus tem um chamado na tua vida, ou na minha vida, se a gente não atender esse chamado, o que Deus vai permitir? Uma tribulação. Deus vai permitir uma perseguição para que você então se mexa e vá fazer a vontade de Deus. E a gente está vendo aí que existe uma promessa de avivamento, mas eu quero que você entenda uma coisa, avivamento ele não vem de graça. Avivamento ele vem abaixo de tribulação, perseguição, hostilidade, ele vem abaixo de um jugo, que muitas das vezes Satanás usa as autoridades que estão no poder para oprimir o povo, oprimir a igreja, e assim só desta forma a igreja entra no querer de Deus. E por consequência, quando a igreja entra no querer de Deus, busca cada vez mais, ora cada vez mais, em meio à perseguição ela vai se fortalecer e o Espírito de Deus é derramado. E acontece o derramamento da glória de Deus. Porque não existe avivamento sem tribulação. Porque
na história da igreja. Quero que você entenda uma coisa. Os maiores avivamentos, os maiores derramar do Espírito de Deus na história da humanidade foi abaixo de perseguição e de tribulação. Se você for estudar a história do Império Romano, quanto mais sangue era derramado, mais a igreja crescia, mais pessoas se convertiam. Como isso? Porque eu fico imaginando, se um monte de pessoa dá a vida por uma fé que ela tem, naquilo que ela crê. Por exemplo, os cristãos romanos, né, morriam por Jesus. Aí o ímpio ficava de fora olhando assim, poxa vida, aqueles cristãos estão morrendo por Jesus. Se eles não negam e estão dando a vida por esse Jesus, então isso aí é algo verdadeiro, ele existe. Porque eles dão a vida por ele, então eu vou me converter também. Olha só, o derramamento de sangue já pregava o evangelho para essas pessoas. A igreja, ela tem um poder de resistência dado por Deus, né? É a igreja que está segurando as pontas ainda na terra, né? Porque a Bíblia diz lá em Daniel que vai chegar um tempo em que o poder do povo santo vai ser quebrado e Satanás vai tomar conta geral do mundo. Aí vai acontecer então o abominável da desolação, né? A grande tribulação que vai vir nesses últimos tempos. E um dia ainda, se Deus me der a oportunidade, eu quero trazer um estudo sobre a grande tribulação, sobre a volta de Cristo, né? Que tem um equívoco até muito forte nessa questão, um equívoco teológico. E eu quero trazer aqui um estudo mais consistente, quero trazer um estudo escatológico mais consistente, sabe? Que se encaixa mais no contexto das Escrituras. Então, voltando aqui ao texto, o evangelho então começou a ser pregado em Samaria até os confins da terra, justamente como Jesus tem falado aos apóstolos no começo da sua ascensão ao céu. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Derramamento do Espírito numa nação, avivamento, restauração espiritual da igreja, ela não vem de graça, né? Então, está acontecendo algo muito, né, muito bárbaro, né? Eu posso falar aqui, eu não vou falar o nome, né, mas eu vou falar no Brasil está acontecendo algo bárbaro, né, através desse governo, né, esse governo implacável, perseguidor, que tem planos malignos contra a igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que Deus ele é soberano. Deus ele é soberano, Deus está no controle de tudo, Deus está permitindo, porque pela palavra, eu não sou profeta, mas eu vou profetizar pela palavra, que ó, Deus quer trazer algo glorioso para a tua vida, espiritualmente falando. Deus quer trazer algo glorioso. E se você é uma pessoa acomodada, Deus vai usar as tribulações, Deus vai usar perseguições para você buscar a presença dele. E por consequência disso, você vai se fortalecer espiritualmente. Vai haver algo novo na tua vida espiritual, né? Um fortalecimento, um revestimento do alto para nos encorajar, né, a encarar os últimos dias, que são tenebrosos, que são dias de trevas, dias de escuridão espiritual. Então nós precisamos urgentemente de um derramamento do Espírito Santo, porque é o que vai nos encorajar a fazer as últimas obras que Deus tem para a igreja desses últimos dias. Então, isso aqui é só um texto básico que eu tenho usado. Saulo perseguia a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e os trancava na prisão. Os que, porém, andavam espalhados iam por toda parte pregando a palavra. Então, Deus queria que a igreja fosse por toda parte pregando a palavra. E eles estavam só onde? Em Jerusalém. O que Deus teve que permitir? Uma grande perseguição. Então reflita nesta mensagem. Avivamento, derramamento do Espírito, intervenção de Deus não vem de graça. Algo Deus tem que permitir para que o povo se desperte e busque mais ao Senhor. Então, está aqui a palavra, não vou muito além. Deus te abençoe. E complementando aqui, né? Foi preciso, né, que o primeiro mártir Estevão morresse daquela forma para que Saulo, como era chamado, ele se transformasse, né, num dos homens mais importantes da Bíblia, né, que ele andou por todos os lugares, né, levando o evangelho. Exatamente. E Deus veio frente a frente, né, com ele e perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegue? Foi aí então
que a vida dele foi transformada, mas foi preciso acontecer uma coisa para ter chegado a isso. Então ele foi um grande homem, Paulo foi um grande homem, tem muito a nos ensinar, né, através da palavra que ele viveu. Então vale a pena refletir sobre isso, sobre essa palavra. E agora nós vamos cantar um louvorzinho, né, Nando, para finalizar? Vamos cantar um hino de louvor para finalizar? Eu quero mandar um abraço bem grande para duas pessoas que tem canal aqui no YouTube. E eu e o Nando, nós temos muito carinho por eles. Uma é a Pastora Lu, Palavras de Fé e Esperança. Gente, vou deixar o link do canal na descrição desse vídeo para vocês visitarem. É um canal abençoado que traz também a palavra de Deus. E também o canal Semente da Mostarda, que tem muitas mensagens que nós precisamos ouvir. Todos os dias ele posta muita coisa graciosa, valiosa, edificante para a nossa vida. Então eu vou deixar o link dos dois canais aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá para o louvor. Quero neste mundo ser o vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador. Senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dai-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do baldão te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter,
teu Salvador, e a nuvem do balcão te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe a todos.